Olha, hoje a gente vai falar sobre uma coisa do dia a dia, o almoço. Mas, na verdade, a gente está falando de um mercado gigantesco de 150 bilhões de reais que funciona por trás dele. O governo brasileiro resolveu mexer nesse vespeiro e lançou regras novas para os vales-refeição e alimentação. E olha, a promessa é que isso vai mudar tudo, viu? Desde as taxas que os restaurantes pagam até o preço que chega no nosso prato. Então, para a gente entender direitinho essa história, nosso papo de hoje vai ser assim. Primeiro, vamos descobrir qual é o tal custo oculto do almoço. Depois, vamos mergulhar nas novas regras do jogo, o que o governo fez exatamente. Aí, a gente vai entender uma palavrinha-chave: interoperabilidade. O que é isso? A gente também vai ver a batalha dos vouchers e quem está de cada lado nessa briga. E, por último, vamos falar sobre o que ficou faltando, uma peça bem importante que não entrou nessa mudança toda. Beleza, para a gente entender a raiz de toda essa mudança, a gente precisa fazer uma coisa bem simples: seguir o dinheiro. Vamos dar uma espiada nos bastidores de um restaurante. O que acontecia até agora, toda vez que alguém passava o vale-refeição para pagar a conta? E olha só que coisa, a diferença nas taxas era absurda. Pensa assim, uma compra no cartão de débito para o dono do restaurante custava uns 2%. Agora, a mesmíssima compra, paga com vale-refeição, pulava para mais de 5%. É mais que o dobro. Esse era o tal custo oculto que, no fim das contas, de um jeito ou de outro, acabava indo parar no preço da comida. E não estamos falando de um mercado pequeno, não. Esse custo a mais incide sobre um volume de, gente, 150 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro. E para ter uma ideia da dimensão disso, esse dinheirão todo era controlado até agora por digamos, um clubinho bem fechado de empresas. E é aqui que está o pulo do gato, o centro de toda a discussão, a concentração. Pensa só 4 empresas gigantes controlavam praticamente o mercado inteiro, uns 80%. O que acontece quando tem pouca gente mandando? Bom, o resultado a gente já sabe, né? Taxas nas alturas e quase nenhuma competição de verdade. Foi aí que, diante do que o próprio ministro do Trabalho classificou como taxas abusivas, o governo federal resolveu entrar em campo e entrou com um novo decreto para botar ordem na casa. E essa nova regra ataca o problema de duas maneiras bem diretas. Primeiro, botou um limite, um teto para a taxa total. Agora não pode passar de 3,6%. Segundo, acelerou o pagamento para o dono do restaurante. Agora ele tem que receber o dinheiro em no máximo 15 dias. Isso, para o fluxo de caixa de um negócio, é uma mudança gigantesca. E não parou por aí, não. A regulamentação foi mais a fundo. Eles limitaram também uma coisinha chamada taxa de intercâmbio. O que é isso? Bom, é basicamente a parte da taxa que vai para quem emitiu o cartão. Parece um detalhe técnico, né? Mas é super importante. Isso evita que as empresas achem uma brecha para driblar a regra principal e garante que a redução do custo seja para valer. Ok, então a gente já viu a questão das taxas. Mas a mudança não foi só no dinheiro, não. O governo também mirou numa outra barreira, uma barreira tecnológica, que por anos e anos dificultou a entrada de concorrentes novos. E essa barreira tem um nome: interoperabilidade. É uma palavra complicada, mas a ideia é bem simples. Sabe aquela cena clássica no caixa do restaurante com um monte de maquininhas, uma de cada cor? Então, a interoperabilidade vem para acabar com isso. Significa que qualquer cartão de vale-refeição vai ter que ser aceito em qualquer maquininha. Uma só para resolver tudo. É claro que uma mudança desse calibre não acontece assim de um dia para o outro. O governo criou um cronograma. Em 180 dias, os sistemas das empresas maiores já têm que se abrir. E em 360 dias, um ano, aí sim a interoperabilidade tem que ser total. Fim de papo, qualquer cartão em qualquer maquininha. Bom, como já era de se esperar, mexer num mercado desses gerou uma baita discussão. E agora a gente tem uma divisão bem clara na indústria, com dois lados bem definidos nessa briga. De um lado, a gente tem a visão do governo. A lógica, como o próprio ministro do Trabalho explicou, é bem direita. As taxas eram abusivas por um motivo: falta de concorrência. Então, a grande aposta é que, trazendo mais gente para essa disputa, o resultado natural lá na ponta vai ser um preço menor para o consumidor final. E os supermercados estão na mesma página. A promessa do setor é que, como a briga entre eles já é muito grande, qualquer centavo que eles economizarem com essas taxas não vai para o bolso do dono do mercado, não. Vai ser repassado direto para os preços na prateleira. Então, no fundo, a briga é entre dois modelos. De um lado, as empresas tradicionais, com seus sistemas fechados, onde elas controlam todo o processo. Do outro, as empresas novas de tecnologia,
As fintechs, como a iFood e Caju, que nasceram defendendo um sistema aberto, mais competitivo, com todo mundo conversando com todo mundo. Pois é, o decreto trouxe um monte de mudança importante. Mas teve uma coisa que muita gente estava esperando e que, no final das contas, ficou de fora do texto final. O que ficou faltando foi justamente a tal da portabilidade. Essa era a peça-chave que ia dar mais poder de escolha para o trabalhador. E o mais curioso é que isso já estava numa lei de 2022, mas, por algum motivo, não foi incluído nesse novo decreto. Com a portabilidade, a escolha da empresa do Vale-Refeição não seria mais da empresa que contrata, mas sim do próprio funcionário. Já pensou? A pessoa poderia escolher a operadora que dá mais vantagem, que tem um aplicativo melhor, ou que é aceita naquele restaurante preferido, independentemente da empresa onde se trabalha. Então, no fim das contas, a grande pergunta que fica é esta: com mais competição entre as maquininhas, o preço no prato vai realmente diminuir? A lógica diz que sim, né? Mas a resposta de verdade a gente só vai ter com o tempo, conforme esse mercado gigantesco de 150 bilhões de reais vai se ajeitando com as novas regras. Uma coisa é certa: a batalha pelo almoço está só começando.